Havia uma percepção de que os candangos viriam trabalhar e depois voltariam para suas cidades, né? E, portanto, Brasília, esse plano piloto, né, como a gente chama, não previa as habitações para aquele número de candangos que chegavam em profusão, né? Era muita gente chegando. E o governo tinha essa... Não só o governo, mas a nova CAP principalmente, né? Israel Pinheiro tinha, ele é o grande... O Juscelino não pensava nisso, né? Imagina, o presidente da República está querendo que a obra fique pronta, né? Mas quem pensava não tinha imaginado tudo isso. O próprio Lúcio Costa imaginou que Brasília atingiria 500 mil de habitantes no ano 2000, mas a gente chegou ao ano 2000 com 2 milhões de habitantes, né? Então, não havia previsão para que os candangos ficassem aqui. Meu avô e minha avó contam que em 58 eles moravam num assentamento, era a Vila Dona Sara Kubitschek, se eu não me engano, e eles partiram para cima da sede da nova CAP na Candangolândia porque queriam retirá-los de lá, né? E aí teve uma intervenção da própria Dona Sara para que se fundasse Taguatinga, que é a primeira cidade satélite, digamos assim, nascida 2 anos antes de Brasília, né? Então, o plano piloto como idealização de Lúcio Costa, né, o sonho do arquiteto é poder pegar uma página em branco, né, e fazer a cidade ideal, ele foi pensado para ser democrático. Mas ele não foi pensado para toda a população de candangos que já vivia aqui. Então, o Lúcio Costa vai fazer prédios em pilotis, para que a comunidade pudesse se entrosar. Ele queria que o filho do motorista estudasse na mesma escola que o filho do senador. Era uma visão bem romantizada. Era uma visão romantizada, é uma visão idealista, né? Eu já ouvi dizer que a Brasília, os prédios terem até 6 andares, era para as mães chamarem. Para a mãe gritar o menino, gente. Eu moro no 4º andar. A escola do meu sobrinho é exatamente em frente à minha casa. Meu sobrinho fica comigo, né? Vivo lá em casa de segunda a quinta. Depois eu devolvo para os pais. E eu fico lá da janela olhando ele até entrar na escola. Aí a professora dá um tchauzinho para mim, eu descanso. Olha, né? só. É isso mesmo. Mas o problema é que a realidade se impôs, né? O crescimento, a explosão demográfica foi imensa, porque Brasília era muito rica. O sonho de Dom Bosco se concretizou, né? A sede de uma nova civilização de onde emanaria leite e mel. É muita riqueza. E o meu avô veio para cá e logo depois trouxe o tio Raimundo, trouxe o tio Antônio, né? Trouxe o tio Valdomiro. Então vieram todos os meus tios. Minha avó trouxe meu tio Geraldo. Os meus tios avós vieram depois que meu avô e minha avó vieram para cá. Meus avós maternos, né? Então, Brasília, ela vai atrair muita gente muito velozmente. Era uma terra de oportunidades. É uma terra de oportunidades. De repente, as residências que seriam para a população mais humilde, que ficam nas quadras 400, ganharam um preço estratosférico, né? A especulação imobiliária foi crescendo. Houve um processo de gentrificação muito grave, porque o plano piloto é um jardim. Morar num jardim custa muito caro quando você tem uma disputa por esse espaço agora com mais de 3 milhões de pessoas, né? Então, o plano piloto é um lugar muito rico. A Asa Sul é o bairro brasileiro com o maior percentual de famílias ricas do Brasil, não é? Então, a gente não pode também condenar um projeto dos anos 50, a década do automóvel como o futuro do transporte, porque aqueles que planejaram nos anos 50 tinham os seus pontos cegos, né? Mas viver em Brasília, né, para quem consegue viver no plano piloto, é uma experiência muito, muito prazerosa, né? É uma cidade organizada, é tudo público, o jardim de Burle Marx são maravilhosos, né? E aí houve esse crescimento das regiões administrativas, antes chamadas de cidades satélites, e o que eu digo é o seguinte: hoje Brasília tem os mesmos problemas de outras capitais, né?
se tornou uma cidade extremamente desigual, tanto que o Distrito Federal está sempre nas 5 primeiras posições de desigualdade do Brasil. Nosso índice de Gini é um dos piores, nós já fomos primeiro, nós já fomos segundo, nós voltamos para ser primeiro. A gente está sempre entre os mais desiguais, mas ainda assim uma cidade de onde emana leite e mel, né? A nossa renda per capita é 25% maior do que a segunda colocada, que é São Paulo, né? Nossa renda per capita é mais que o dobro da renda brasileira, é 6 vezes a renda do Maranhão, né? Então, tem muita riqueza. O projeto idealista de Lúcio Costa não pode ser jogado no lixo como se não funcionasse. Funciona, né? O problema é a desigualdade brasileira que a gente não conseguiu combater, né? Que impede os habitantes do Cruzeiro de manter o projeto original dos pilotis, porque se tornou violento, né? E essa violência é filha da desigualdade, né? Então, tem muito de idealismo, e eu amo esse idealismo, né? Porque eu acho que manter a esperança acesa, né? O Brasil, como a sede de uma nova civilização, tem muito a dar para o mundo, né? Muito a contribuir.